Olá, bem-vindos então para mais um episódio onde a gente vai falar de layout de uma forma muito simples, muito prática e muito objetiva. Outro ponto importante dentro dos nossos layouts é a comunicação visual e as nossas sinalizações. Gente, um ponto bem importante, tá? Fachada. Vamos começar pelo básico. Fachada da empresa. É o primeiro ponto de contato que esse cliente tem, seja em fluxo de rua, seja em espaços direcionados, onde ele faça a sua primeira percepção. Precisamos olhar para a nossa fachada, o que ela comunica, o que ela representa. Tem muita informação? Tem logo, tem slogan, tem telefone, tem as redes sociais. O que nós queremos comunicar para esse cliente? Qual é o principal ponto que nós queremos direcionar? Então, quando começamos com comunicação visual, já começa por aí, falando da nossa fachada, da nossa entrada de loja. Dentro dos supermercados, o que é importante? As sinalizações dos corredores, mesmo que vocês olhem para mim e digam, os clientes não olham, olham sim, precisa. Temos que ter essas setorizações alinhadas. O que significa setorizações? Padaria, açougue, hortifruti, as categorias dos corredores. Isso são os básicos dentro das setorizações dentro do supermercado. Por que eles são importantes? Porque eles vão fazer com que o cliente tenha o direcionamento correto. Então é importante nós termos cores para se utilizar. Se nós observarmos dentro da psicologia das cores, tem um universo, né, que nós podemos aplicar dentro do nosso supermercado. Mas o que é mais comum? Já pensou nos supermercados aí que vem à sua mente? Vermelho, amarelo, azul, laranja. São as principais cores que nós aplicamos dentro dos pontos de venda. Por quê? Porque eles relacionam principalmente promoção. Qual é o cartaz? Que cor é o cartaz da promoção que vem à sua mente? Amarelo e vermelho. Hoje nós estamos vendo muito impressos, né, que o cliente já faz essa otimização, mas aquele escrito à mão, aquele com canetão vermelho, os cartazistas, eu quero deixar aqui meu parabéns para quem é cartazista do supermercado, são incríveis o trabalho que vocês fazem e total diferença na comunicação. Sabe as etiquetas de preço, aquelas pequenininhas? Isso também é comunicação. As famílias, né? A gente sempre fala, vamos tentar agrupar as famílias. Por quê? Porque um porta-etiqueta cheio de etiquetas, o cliente não consegue muitas vezes ler aquele preço e pode gerar uma confusão, uma aversão na sua compra. Então, as cores fazem, sim, total sentido dentro do espaço. Se a gente quer falar sobre setorização e nós não vamos trabalhar em ambientes, a gente trabalha as cores básicas de todo o supermercado. Vermelho para açougue, azul para frios e laticínios e congelados, o amarelo, o laranja para a parte de padaria. Então, o verde, hortifruti, então são cores básicas que a gente pode trabalhar dentro do nosso ponto de venda. Alguns erros que a gente pode cometer ou que a gente comete dentro de um ponto de venda. Muita informação nos nossos cartazes de promoções, ou muitas vezes falta de informação dele. Então a gente coloca lá, por exemplo, açúcar União, R$10,90, mas a gente não sabe se é 1 quilo, meio quilo. Às vezes falta essa informação, também é comunicar, também faz parte dentro do nosso processo. Pontos importantes, sacolinha. Sacolinha é o nosso ponto de contato, é o nosso ponto de comunicação também. Então é a informação que nós temos ali, o que está direcionado para esse cliente, que é aquele market share de lixo que a gente brinca, que são as sacolinhas penduradas, né, que o caminhão de lixo recolhe. Isso faz sentido. Isso também para eu, gestor, observar e também para o cliente os pontos de contato que ele tem. Fica a dica, ó, deixei uma dica aqui nesse comentário. Então são pontos importantes para nós olharmos dentro da nossa comunicação visual. Detalhes. As cores têm que trazer a essência de vocês, têm que trazer a cor da nossa marca. Se a minha marca é verde e vermelha, eu tenho que trazer isso para dentro do ponto de venda. Isso para os meus encartes, isso para as minhas promoções, seja no digital, seja no físico. Mas a comunicação visual dentro do supermercado é extremamente importante. Ela setoriza, ela direciona e ela facilita a jornada de compra. Além da comunicação dentro do ponto de venda, nós também temos a nossa comunicação online das redes sociais. Aquilo que nós comunicamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, no WhatsApp. Isso faz parte também da comunicação. Por quê? Você já se deparou com um Instagram lindo? Um feed maravilhoso, os stories perfeitos e chega no PDV e não encontra essa mesma comunicação? É disso que estamos falando. Eu trago vários exemplos e falo isso para os clientes para a gente poder trabalhar muito bem a nossa comunicação online junto dentro do nosso ponto de venda. Explorar aquilo que nós estamos trazendo nas redes sociais que o cliente encontre também no ponto de venda. Seja uma ação, uma degustação, um produto novo, algo que remeta à semelhança e outra. Olha como é importante. Tem um produto novo, colocamos no Instagram, nos nossos stories,
tem que estar destacado no nosso ponto de venda, tem que estar na nossa gôndola. Produto novo, chegou agora. Então são pontos que a conversa online e física, ela se integra. É o que a gente chama de famoso omnichannel, né? Então a gente precisa ter essa comunicação atrelada. E eu quero deixar aqui também um spoiler para um próximo conteúdo, que é a comunicação nossa, funcionários-cliente. Fica isso para o nosso próximo episódio. Pontos estratégicos de comunicação dentro do nosso ponto de venda, também estamos falando sobre o Retail Media, que são as telas digitais, as telas interativas, que eu posso conversar com o meu público, principalmente marcas conversando com o seu público, com o seu consumidor. Por quê? Porque a gente sabe hoje que o próprio supermercado, né, ele é o principal influenciador, o principal canal em massa para essas comunicações. Então é importante nós investirmos no Retail Media. Seja uma tela, um alinhamento junto com o fornecedor, um trade alinhado que a gente possa desenvolver isso. Outros pontos importantes de comunicação são os nossos displays, são os espaços que a gente faz promocionais, são os espaços, as famosas orelhas que nós utilizamos nos nossos corredores, nas gôndolas. A própria sinalização da gôndola é extremamente importante. Algo que a gente possa destacar. Eu gosto muito do OXXO, que eu compartilhei com vocês, né, nos nossos canais, que eles usam exatamente um próprio módulo de gôndola para separar categorias, uma própria comunicação que fica fácil de percepção de leitura e de visualização dentro daquilo que está sendo comunicado. Então, o nosso supermercado, como eu já mencionei anteriormente, ele é um parque de diversões para que a gente possa trabalhar todos os pontos de contato de forma simples, objetiva, fazendo o básico bem feito para os nossos clientes. Qual o maior erro de sinalização que eu encontro em supermercados ou em PDVs? Aquilo que faz com que o cliente bloqueie a escolha de um produto, que esteja à frente de um produto, ou que bloqueie um corredor ou acesso, e principalmente a fachada, aquela que não comunica, aquela que não sinaliza para o cliente. Como a sinalização pode guiar o cliente ao escolher um produto de maior margem na nossa gôndola, no nosso ponto de venda? A gente pode começar pela exposição desse produto, que também é uma sinalização, a forma que a gente expõe. Quando a gente fala dentro das gôndolas, a gente tem uma hierarquia para se colocar esse produto, então isso também é sinalizar. Mas também podemos usar os destaques, como eu comentei anteriormente, que são algumas sinalizações, algumas orelhas, algumas comunicações que a gente possa destacar esse produto. Barras nas próprias prateleiras, na barra de etiqueta. Então tem várias formas para isso. E ações muito pontuais que nós podemos utilizar, os corredores da nossa loja, né, para aquele setor, aquele produto específico, as pontas de gôndola, nós podemos usar e abusar dessas pontas para fazer exatamente as promoções, para destacar o produto, para fazer exatamente aquilo que a gente gostaria que o cliente comprasse. E claro, tudo tem uma técnica, tudo tem uma questão que a gente pode aplicar nos mínimos detalhes, né, para que não fique chamativa sem objetividade. Como a cor e a tipografia influenciam na comunicação? As cores, como a gente comentou, tem o universo da psicologia das cores, mas a gente trabalha com as básicas dentro do varejo, que são o amarelo, o vermelho, o azul, o verde, que remetem exatamente à energia, né? Se nós olharmos o Nescau, por exemplo, ele tem o vermelho, então tem a questão da energia, a Coca-Cola, enfim. Então isso a gente pode explorar dentro do nosso ponto de venda, a gente pode trazer essa ativação, essa necessidade. O verde, então, que é o frescor, que é a biofilia, né? Que traz a parte do hortifruti. E o azul, além de toda uma segurança, né? Mas também a parte onde remete aos setores frios, né? Aos setores onde o cliente já visualiza e sabe que ali tem os congelados, os frios laticínios, enfim. A tipografia ela é importante por quê? Porque a gente também tem que ter um cuidado que seja fácil visualização e fácil entendimento, seja em tamanhos, seja na fonte, seja para que o cliente consiga ler e entender de uma forma muito clara, que não tenha ruído na comunicação. Porque eu sempre falo que dentro do processo comunicativo, a responsabilidade daquilo que o cliente entende é de quem emite. Dicas rápidas para você aplicar hoje ainda, se der tempo, ou se não, amanhã, no seu ponto de venda e no seu layout. Etiqueta de preço. Vamos olhar lá nas nossas categorias famílias, por exemplo, shampoo seda. Shampoo seda, muitas vezes, ele tem um preço muito similar em algumas fragrâncias. Ao invés de nós termos 5 etiquetas, uma etiqueta família facilita a visualização e melhor, até pode facilitar a decisão de escolha daquele produto. Produtos destaques ou muitas vezes uma promoção
Vamos fazer um encarte direcionado, um encarte bem trabalhado, com as cores amarelo, vermelho ou cores dentro do seu ponto de venda que podem ser aplicados. Sinalizações, entrada, saída, mesmo açougue, padaria, o óbvio precisa ser dito. E a comunicação, ela tem que dizer o óbvio para esse cliente, mesmo que a gente já saiba, mesmo que ele já visualize. Mas dentro dessas dicas, se eu puder deixar a etiqueta de preço como prioridade, seria essa. Quando tratamos de comunicação visual dentro dos nossos PDVs, também tem um ponto que isso é para o próximo episódio, que você pode deixar as suas dúvidas, que é quanto à materialidade. Se utilizamos ACM, se utilizamos lona, se utilizamos PVC, MDF, enfim, tem várias materialidades que podem fazer com que a nossa comunicação seja mais simples possível. Mas isso é para um próximo episódio, e se você precisar do nosso auxílio para melhorar a sua comunicação visual dentro do seu ponto de venda, do seu supermercado, conte com a Ana Kish Layout Inteligente, que vamos ajudar você.